é juiz do trabalho, é mestre em Direito e é o vice-presidente da Academia Pernambucana de Direito do Trabalho. Eu tenho a alegria de passar-lhe a palavra nesse momento. Professor Marcílio, é sua palavra. Uma boa tarde a todos, a alegria de poder, neste dia, estar vivendo este momento histórico, um evento que reinstala, vamos dizer assim, que reinaugura a Academia Pernambucana de Direito do Trabalho. Vejo esse momento como um momento de renovação, de revigor, e essa academia, então, assume o tamanho e o protagonismo que uma academia de pernambucanos pode assumir a partir deste evento. Agora, sob a liderança do confrade Hugo de Melo Filho e a chegada de novos e respeitáveis integrantes, eu vejo esse nosso primeiro webinar como um alicerce e dos mais vigorosos para que o direito e o processo do trabalho no Brasil se favoreçam dos pensamentos que aqui em Pernambuco podem ser produzidos. Quero dar uma saudação especial ao idealizador desta nossa academia, o professor Dr. Fábio Túlio Barroso, e aos fundadores, professores doutores José Soares e Sérgio Torres Teixeira, imortalizados também pela iniciativa da criação dessa instituição. Saúdo também o nosso presidente, o professor Dr. Hugo Melo Filho, cuja formação acadêmica, luta associativa e integridade de caráter de reconhecimentos internacional nos impulsionam e animam para novos e felizes dias em nossa academia. O título de minha reflexão nessa webinar, que se propõe a se debruçar sobre a crise sanitária internacional e a desconstrução do direito do trabalho, é preservação do emprego e renda na calamidade pública gerada pelo novo coronavírus. Entre a retórica e a história, o que resta ao mundo do trabalho? Pois bem, a calamidade pública gerada pelo novo coronavírus e pela Covid-19 que ele gera, surpreendeu o mundo, impondo a todas as pessoas a abstenção da vida. Quando menos esperávamos, fomos impedidos da normalidade dos relacionamentos, dos encontros, do trabalho, dos negócios e de tantas outras atividades que nos impedem a realização pessoal e coletiva e também nos impedem a felicidade. Não há uma única pessoa que não tenha sido, de algum modo, atingida por essa calamidade. Todos tivemos e estamos tendo perdas, algumas mais sentidas e sofridas, a perda de vidas. No Brasil, perdemos mais de 54 mil pessoas até agora. E no mundo, o número de pessoas que tiveram as suas vidas ceifadas pela doença chega a mais de 480 mil. Eu sofri pessoalmente esse tipo de perda, mas independentemente de ter visto uma de minhas irmãs ser retirada de nós prematuramente, estaria sofrendo, solidário com as milhares de famílias espalhadas na face da terra, que além de terem perdido os seus entes queridos, se viram privados de fornecer-lhes um funeral digno, no qual pudessem manifestar a sua tristeza e lembrassem da importância de seus mortos em suas vidas. Nesse ponto, quero lembrar e honrar a memória de alguns dos nossos professores que foram vitimados pela Covid. Faço essa homenagem na pessoa do professor Dr. Roque de Brito Alves. Todos os que hoje choram e sentem saudade de seus entes queridos, familiares e amigos, recebam o meu abraço. É assim, nesse contexto de tantos sofrimentos e privações,
que nos reunimos aqui para tratarmos do direito e do processo do trabalho. Com o título Preservação de Emprego e Renda na Calamidade Pública Gerada pelo Novo Coronavírus, entre a retórica e a história, o que resta ao mundo do trabalho, eu estou propondo uma análise do que temos de real e de retórico, ou seja, do que há de efetivo e sincero interesse governamental na preservação do emprego e da renda dos trabalhadores e o que há de mero discurso, de aparência de preocupação e cuidado com a maior parte da população deste país. A pandemia gerada pelo novo coronavírus exigiu de todos os governos do mundo ações que buscassem minorar os efeitos dela sobre os trabalhadores e empresários. Essa pandemia também teve o efeito de escancarar para todas as pessoas que as riquezas são produzidas pelo trabalho, que é o trabalho que faz a engrenagem da economia se manter em funcionamento, não obstante sejam os trabalhadores quase que completamente excluídos da riqueza gerada pelo trabalho. No Brasil, no entanto, a primeira medida anunciada e publicada previa a possibilidade de que os contratos de trabalho ficassem suspensos por até 90 dias, sem que os trabalhadores tivessem qualquer assistência por parte do governo nesse período. Felizmente, a grande e imediata reação social fez com que o governo recuasse e nos apresentasse dois principais diplomas legislativos que tratam dos contratos de trabalho durante o estado de calamidade pública. A ação governamental em torno da proteção dos trabalhadores, como ademais, quase todas as ações deste governo atabalhoado, é dúbia, vacilante, contraditória e ineficiente. O governo que diz que o Brasil acima de tudo e diz Deus acima de todos, não conseguiu, nem jamais conseguirá entender que o Brasil é uma figura que se materializa e ganha forma na pessoa dos brasileiros. É governo que não vai entender que Brasil acima de tudo deve significar cuidar de todos os brasileiros a partir de pressupostos universais como a democracia, o respeito às liberdades e a valorização do trabalho. O governo que diz Deus acima de tudo não consegue entender, ou de todos, não consegue entender que a verdadeira religião é socorrer os pobres e as viúvas, que Deus não estará acima de tudo e de todos se a maior criação de Deus, que são os seres humanos, forem desprezados, humilhados, perseguidos, violentados ou ignorados, simplesmente porque não se identificam ou não se submetem aos que transitoriamente estão no poder. Não é possível acreditar que haja sincero interesse na proteção do trabalhador, do emprego e da renda dos trabalhadores, se o governo que propõe medidas que se destinariam a esse fim é o mesmo governo que, desde o início dessa calamidade pública, desses que são os dias mais difíceis da humanidade em 100 anos, é o governo que insiste em expor a maioria da população a uma normalidade impossível de ser praticada e que, na realidade, corresponde a uma armadilha para adoecer e matar esses mesmos trabalhadores e os mais vulneráveis dos relacionamentos deles. Não dá para supor, sequer de longe, que esse governo tem alguma preocupação com os trabalhadores, quando para todo o mundo era evidente que a insistência com o fim de medidas restritivas de isolamento social acarretaria, como acarretou em alguns lugares, a dramática e terrível situação de vermos pessoas morrendo à míngua por falta de leitos e de equipamentos para o tratamento fundamental. Esse governo, efetivamente, não se preocupa com os trabalhadores e nem com a vida das pessoas. É um governo incapaz de sofrer ou de se sensibilizar com o sofrimento da maioria da população. É um governo desviado do que é efetivamente importante e disso dá relevante demonstração o tempo e a energia que gasta
na luta contra inimigos imaginários, na busca da destruição de reputações, na tentativa da destruição das instituições da democracia, na aniquilação de possíveis adversários eleitorais e na tentativa de silenciar o aparelho estatal responsável por investigações que podem levar à prisão seus familiares e amigos. O governo não se preocupa ou se preocupou com os trabalhadores. O que se tem? O que temos? Esse arremedo sobre o qual o Congresso Nacional, parte da sociedade civil e o Supremo Tribunal estão debruçados. Isso é o resultado absolutamente do mínimo que não se poderia negar aos trabalhadores e às empresas nessa hora tão grave. Penso ainda mais negativamente. Não fosse a pauta autoproduzida de autodestruição no qual esse governo está metido ao longo desses 18 meses, os trabalhadores poderiam estar numa situação bem mais difícil e dramática. E penso assim, amparado nos discursos e nas práticas desse governo, nesses 18 meses de gestão. Não nos esqueçamos que um dos primeiros atos do governo atual foi extinguir o Ministério do Trabalho. Argumentou falaciosamente e também de um jeito mentiroso que era para supostamente combater a corrupção nas entranhas daquele ministério. Hoje nós assistimos, sem qualquer perplexidade e surpresa, que ele se alia a Roberto Jefferson, quem dominava o referido ministério no governo Temer e, como todos sabemos, condenado por corrupção. Foram várias as falas do presidente contra o Ministério Público do Trabalho, contra as ações fiscalizadoras dos voluntariosos fiscais do trabalho e, quando não alimenta, silencia sobre a ameaça da extinção da Justiça do Trabalho. Esse é o governo que mais de uma vez falou que o salário mínimo é alto para quem paga. O governo que, após anos seguidos de aumento real do salário mínimo, aprovou um salário mínimo sem qualquer ganho real. É um governo cujo vice-presidente se referiu ao 13º salário como sendo uma jabuticaba, num tom evidentemente jocoso a esse direito que retorna à economia em forma de aquisição de ceias natalinas, roupas novas para os filhos dos trabalhadores, quitação da dívida das famílias e de compra de material escolar para o ano seguinte, que está prestes a iniciar, entre outras coisas, né? As ações de proteção do emprego e de renda definitivamente não são sinceras nesse governo. Só constatarei sinceridade de governos nessa matéria quando a sua atuação no mundo do trabalho se pautar em ao menos 3 medidas que eu considero fundamentais. A primeira delas é a manutenção e o fortalecimento do sistema de proteção dos trabalhadores. A recriação e o fortalecimento do Ministério do Trabalho com o papel de interlocutor governamental nas questões do trabalho e na fiscalização da efetividade do direito do trabalho. O reconhecimento e o fortalecimento do Ministério Público do Trabalho como instituição da defesa dos interesses individuais e coletivos na esfera do trabalho. O reconhecimento e o fortalecimento da Justiça do Trabalho como instância de pacificação e de afirmação dos direitos trabalhistas eventualmente formulados. Em segundo lugar, só acreditarei que um governo se preocupe efetivamente com os trabalhadores se ele atuar para o fortalecimento e legitimação dos sindicatos e da atuação sindical. Uma das razões pelas quais chegamos a este estado de coisas do mundo do trabalho é a forma como a qual nunca valorizamos efetivamente a atuação sindical. Não tratamos com seriedade do aspecto da legitimidade da representação dos trabalhadores, o que inclui a forma de autossustento deles, sindicatos, a partir do reconhecimento que obtenham dos seus representados. O sistema de contribuição compulsória foi um câncer que impediu que os sindicatos se apresentassem aos seus representados trabalhadores como um agregador de reivindicações e de sonhos. Finda a contribuição compulsória, nada se fez para, no fortalecimento dos sindicatos, no sentido, sobretudo, de que os sindicatos obtenham a legitimidade perante os seus representados.
Por fim, só acreditarei que um governo se preocupe verdadeiramente com os trabalhadores quando ele considerar verdadeiramente a necessidade do estabelecimento de um constante e inafastável diálogo do poder com o mundo do trabalho. Vivemos em 2017 a mais massacrante alteração legislativa em matéria de direito do trabalho. Aproveitadores de ocasiões lançaram suas mãos sujas e, em tempo recorde, alteraram a legislação trabalhista sem que os principais interessados nas mudanças pudessem ser legitimamente ouvidos. Alterações que atingiram diretamente cerca de 60 milhões de brasileiros foram efetuadas a toque de caixa. Um governo que mereça o respeito do mundo do trabalho vai atentar nesse ponto para o que a Organização Internacional do Trabalho preconiza, no sentido de que a legislação do trabalho deve ser resultado de um amplo, seguro e exaustivo debate entre todos os alcançáveis pelas alterações que possam ser aprovadas. Eu concluo respondendo à pergunta que fiz como título desta minha reflexão neste histórico evento. Não há bem, não há justiça, não há respeito, não há dignidade, não há democracia, não há Brasil acima de tudo e não há Deus acima de todos nesse governo. Não há sequer retórica ensaiada como um instrumento de enganação. Só há caos e só há desesperança. Que Deus tenha piedade de nós. Que em algum momento histórico nós assumamos o destino que o nosso povo merece. Muito obrigado a todos pela atenção. Muito obrigado, professor.